O Campeonato Carioca foi o primeiro do Brasil a voltar e o futebol agora precisa se adaptar a uma série de protocolos. Bom, não precisa nem falar que a pandemia do coronavírus está bem longe de estar controlada aqui no Brasil, né? Assim, continuam sendo altamente recomendáveis as medidas de segurança, como o isolamento social ou a medida de evitar aglomerações, por exemplo. Ao que parece, no entanto, a preocupação com a Covid-19 não tem sido exatamente levada a sério por alguns clubes de futebol, federações e etc. Em meio aos esforços concentrados na luta contra a pandemia, campeonatos estaduais já voltaram. Caso do Carioca, por exemplo. Outros já têm data marcada. O Brasileirão deve começar, segundo a CBF, entre os dias 8 e 9 de agosto. Será que daqui a um mês vai estar tudo resolvido para a bola poder rolar normalmente? A pressão pela volta do futebol é o tema desse episódio do podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e para falar comigo sobre o assunto eu chamei o André Pugliese, editor de esportes da Gazeta do Povo. Bom, André, para a gente começar, né, de onde tem partido, principalmente, as pressões pela volta do futebol, mesmo com a situação que a gente está vivendo, hein? Oi, Márcio, são pressões que partem de diversos lugares, né, especialmente das federações e em conjunto aí com o governo federal e alguns clubes em específico, né? A gente tem visto aí o tratamento que o governo federal aí na pessoa do presidente, né, Jair Bolsonaro, tem dispensado ao combate ao coronavírus, como é uma pauta que ele tem levado adiante com a necessidade, de acordo com ele, de retomada das atividades, da questão financeira, que é algo que ele reforça bastante, e o presidente entende que o futebol seria um participante, um fator importante para essa retomada aí da normalidade. Então, encontrou no Flamengo, especialmente, um clube para fazer junto com o governo federal e com algumas federações essa pressão aí pela retomada do futebol. E é claro que com o tempo foi passando, né? O que se esperava que poderia durar um mês, 2 meses, a gente já tem aí mais de 3 meses de paralisação. É claro que a pressão tem vindo também do caixa dos clubes, né? Que tem as suas necessidades financeiras de honrar salários de jogadores e funcionários. Houve muita discussão e muito acerto aí até para diminuição de salário de atletas, enfim. Mas por melhor que tenha sido resolvida essa questão da parte de alguns clubes, até com o suporte da CBF, o caixa está ficando vazio e a pressão pela retomada é cada vez maior. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro marcou para amanhã o reinício do Campeonato Carioca. É o primeiro estadual do país a voltar da interrupção causada pela pandemia do coronavírus. Bom, entre os campeonatos estaduais, vamos lembrar que quando da paralisação, né, pela pandemia, o que estava acontecendo mesmo eram os campeonatos estaduais, além de algumas outras competições em paralelo, mas aqui no Brasil, especialmente os estaduais, né? Entre esses campeonatos, só o Carioca já voltou. E mesmo assim, um retorno que não foi exatamente bem aceito por todos os clubes lá no Rio de Janeiro, né, André? Não foi, Márcio. Quem liderou o retorno do Carioca foi o Flamengo, como eu já disse aí na resposta sobre a pressão, né? O Flamengo fez aí uma espécie de parceria com o governo federal e puxou a corda aí no seu campeonato no Carioca junto com o Vasco, né? Os dois clubes até foram a Brasília conversar com o presidente por ocasião da questão também da medida provisória dos direitos de transmissão e voltaram com uma espécie de compromisso de forçar a retomada do Campeonato Carioca, que encontrou oposição no Fluminense e no Botafogo, né? Os dois outros grandes do Rio não concordaram com a retomada, pelo menos não naquele momento. Mas com a autorização da Prefeitura, a Federação do Rio e a maioria dos clubes decidiram pelo retorno do Campeonato Carioca neste momento. Apenas Fluminense e Botafogo foram contra e ameaçam não entrar em campo. E fizeram oposição, mas acabaram vencidos aí nessa queda de braço. O Flamengo conta ainda com a Federação do Rio de Janeiro e Fluminense e Botafogo já tiveram que voltar a campo, assim como o Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca também
contou aí com o empurrão do prefeito da cidade, Marcelo Crivella, foi outro que também fez pressão pela retomada. Então, como você falou, o único campeonato em disputa no Brasil, até por enquanto, é o Campeonato Carioca. Agora, tem um detalhe também, né? Essa dificuldade, vamos dizer assim, de diálogo, né, de acerto entre os próprios clubes do Rio de Janeiro, já de certa maneira, será que não pode ser um indicativo de que haverá bastante problema para discutir o retorno de competições nacionais ou até o início de algumas delas, hein, André? Sem dúvida. Inclusive, já houve problema, né? Os clubes do Brasileirão da Série A se reuniram com a CBF na semana passada, se eu não me engano, numa reunião virtual, né? E a CBF continua trabalhando com uma retomada ali no início de agosto, né? Primeira quinzena de agosto. E nessa primeira conversa, nessa primeira proposta da CBF, a entidade passou que os clubes que não tiverem condições de jogar em suas cidades, as cidades que estiverem bloqueadas por algum tipo, por um decreto da prefeitura, enfim, que não houver permissão para a retomada dos jogos, esses clubes teriam que jogar fora da sua cidade, né? Não só jogar, como treinar. Então, numa hipótese, digamos que Curitiba não possa receber jogos ali em agosto, o Atlético e o Curitiba teriam que atuar, quem sabe, em Joinville ou, enfim, em outra cidade, ou talvez mais próxima, que pudesse receber os jogos. O Atlético foi o único clube que se mostrou contrário a essa possibilidade. Então, no primeiro contato para a retomada do Brasileirão, já houve aí uma discordância, já houve um problema nessa negociação, nessa conversa para a retomada da competição. Já em São Paulo, os clubes foram liberados para treinar no campo a partir do dia 1º, mas o retorno do Paulistão não foi definido ainda. Bom, como é que está a situação em São Paulo, hein, André? O principal campeonato estadual do país, né? E também ainda não voltou o Paulistão. O que se sabe já sobre a situação, já que São Paulo também é o principal centro, né, de contaminações e de mortes, principal estado aqui no Brasil com esses números? Márcio, até agora houve pouca movimentação, pelo menos com relação a treinos e uma perspectiva de retomada de jogos, né? São Paulo tem sido mais cautelosa, a cidade, para a retomada do campeonato, então os clubes não tiveram condições de treinar. E é claro que isso já tem causado alguma reclamação por parte dos clubes, que entendem que, eventualmente, numa retomada do Brasileiro, eles possam estar aí com condições piores, né? Tendo treinado menos, numa retomada mais defasada com relação a outros adversários. Então, há uma discussão forte também, da mesma forma, pressão para voltar, pressão para continuar a paralisação, e São Paulo tem digamos assim, que está numa situação diferente do Rio de Janeiro, embora o Rio não tenha muito menos, eu até estou olhando aqui, né, com relação às mortes, o Rio de Janeiro está na faixa de 10 mil, o estado, né? São Paulo já tem 15 mil, o Rio não está assim tão atrás, já retomou o seu campeonato, mas São Paulo ainda não. Pois é, o que só mostra o porquê, né, que tem muitos especialistas com várias ressalvas, para dizer um mínimo, né, sobre essa volta do futebol no Rio de Janeiro, sem contar que inclusive tem um componente mais bizarro, dá para classificar assim, que é a possibilidade de liberação até de parte de torcida nos estádios, né, não estádios cheios, mas pelo menos parte da torcida. A Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a falar sobre essa possibilidade aí nos últimos dias, né? E a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a volta do público aos estádios de futebol a partir do dia 10 de julho. Em um primeiro momento, os estádios vão poder receber 1/3 da sua capacidade. Quer dizer, algo bem preocupante mesmo. Bom, no último episódio aqui, André, do 15 Minutos, eu estava falando com o repórter Carlos Coelho, o editor Carlos Coelho, sobre o agravamento da pandemia no Sul, e mesmo assim já se fala da possibilidade de retorno dos estaduais nos estados. A previsão inicial da Federação Paranaense também era agora para metade de julho, né? Só que, como a gente tem visto de uma forma geral, né, isso está acontecendo também no Rio Grande do Sul, há um volta e não volta sem parar, né? Os clubes retomam treinamentos, aí os treinamentos são interrompidos
por um novo decreto das prefeituras, aí agora pode, aí daqui a pouco não pode de novo. O Atlético, que tem o seu centro de treinamento em Curitiba, está enfrentando mais isso, porque Curitiba está mais com esse volta e não volta, né? Paraná Clube e Curitiba tem seus CTs fora na região metropolitana, né? Em Colombo e 4 Barras, então tem tido mais tranquilidade. Mas eu acho uma situação bastante preocupante, né? Até porque alguns clubes que ainda estão classificados para o campeonato, fase final, no caso do Paranaense, como Londrina, já se manifestou que nem gostaria de jogar o Paranaense, e se jogar, vai jogar com o que tem, vai mandar a campo, vai reunir um elenco o mínimo possível e vai jogar com o que tem, o mesmo caso do Rio Branco. Então, uma situação bastante difícil, com a perspectiva do brasileiro retomar em agosto, a cada vez menos tempo para os estaduais terem alguma chance de serem completados em 2020. E depois de 2 meses paralisado, o futebol vai voltar a ser disputado amanhã na Alemanha. Apesar de alguns países já terem retomado os campeonatos nacionais, a volta do futebol alemão vai marcar o retorno das ligas de primeira linha da Europa. Só que o futebol vai voltar por lá com regras rígidas e com muito monitoramento. Nos treinos, os jogadores já usam máscaras quando não realizam exercícios físicos e levam as próprias roupas para lavar em casa. Nos jogos, mais regras. Apenas 300 pessoas vão poder trabalhar em um estádio a cada jogo e mantendo a distância mínima de 1,5 metro. Como é que está sendo a volta do futebol em países europeus, né, que passaram por problemas graves com a pandemia? Será que a gente vai aprender alguma coisa com eles, André? Acho que não, Márcio. Acho que não vamos aprender. Já não aprendemos, né? Porque a gente já está tomando uma outra posição, né? Os clubes europeus, os campeonatos europeus esperaram, né, o que está todo mundo falando, esperaram a curva de contaminação e de mortes começar a descer num patamar, alcançar um patamar que se pudesse avaliar como um cenário seguro, né, enquanto a gente fala em retomada, no caso do Rio de Janeiro, né, o campeonato já foi retomado sem que essa curva desça, né? Então eu acredito que a gente não aprendeu e pelo jeito não vai aprender. Os principais campeonatos europeus já estão em andamento, né? Por causa do calendário, né? Lá é um calendário que vai de meio do ano até o meio do outro ano, né? Diferente do nosso aqui, que é anual. Os campeonatos vários já estavam na reta final, né? Então o alemão, que a gente pode considerar um modelo de retomada, já foi retomado e já se encerrou, né? Foi retomado em maio, foi o primeiro a ser retomado e já teve o Bayern campeão e já acabou. Aí o inglês, o italiano e o espanhol, entre os principais, estão sendo jogados sem público e devem acabar por volta do fim de julho, início de agosto, né? Então, modelos que a gente poderia pelo menos na espera, né, para a retomada, mas não acredito que a gente vá fazer o mesmo que os europeus estão fazendo. O futebol é só mais um elemento disso aí, né? Já que a gente falou da questão, por exemplo, de como eles lidaram com a volta do futebol em tempos de pandemia, eles também lidaram de outra maneira com as medidas de isolamento, de distanciamento social, enfim, e daí conseguiram sair antes, né? Aqui no Brasil a gente sabe o tamanho da dificuldade que isso foi desde o início e está sendo até agora. Ô André, para fechar, eu queria uma avaliação sua aqui sobre o seguinte aspecto. Que tipo de impacto essa pandemia pode trazer para o torcedor de futebol? Falar para o torcedor que ouve aqui o podcast 15 minutos. Será que ela não vai aprofundar um processo que já vinha, de certa maneira, acontecendo, do esporte ser mais um espetáculo para ser exibido na televisão e menos pensando no estádio, nessa coisa da cultura da arquibancada, hein, André? É bem difícil prever, né, Márcio? A gente está numa situação que a gente tem dificuldade até de fazer uma previsão de vida normal, né? De sair às ruas, de voltar ao trabalho. Então o futebol está nesse pacote, como é um esporte que promove a aglomeração, né, dos torcedores dentro do estádio, todos reunidos, apertados ali na arquibancada, é uma situação ainda mais complexa para ser resolvida, né? Eu acredito, pelo que a gente tem visto, né, dos especialistas e até dos principais campeonatos,
que a curto prazo a gente não vai ter público nos estádios, pelo menos em 2020, talvez no início de 2021 ainda. Aí não sei se é viável você pensar em estádios com torcedores separados, né, por uma distância regulamentar, né? Tem gente que fala em o torcedor senta numa cadeira e um outro sentaria a 2, 3 cadeiras de distância. Até já houve uma experiência nesse sentido. Eu não vou recordar qual campeonato agora, mas ao fim do jogo meio que todo mundo se reuniu. Então é bastante complexo fazer uma previsão da acomodação dos torcedores. Eu creio que a curto prazo e a médio prazo a gente pode sim acostumar os torcedores a acompanhar os seus times pela televisão, né? Até por uma questão de preocupação própria, né? Receio próprio, né? Por mais que a gente encontre uma vacina ou uma nova regra ali de ocupação dos espaços, eu acho que boa parte dos torcedores vai continuar preocupada com a saúde, se deve ou não frequentar os estádios. Então, acho que esse é um fenômeno que vai se alongar por um tempo considerável. Agora, acho que no futuro, com vacina, enfim, eu acredito que a gente vai voltar a ter os estádios cheios, porque é algo que está na essência do futebol, né? Não há futebol, inclusive para a TV, o futebol com estádio cheio é muito mais atraente. Tomara que isso aconteça o quanto antes, a gente possa voltar a curtir o futebol com alguma segurança. É a expectativa de todos os torcedores, com certeza. André Pugliese, editor de esportes da Gazeta do Povo. Obrigado, André, por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Obrigado pelo convite. Terminando aqui mais esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante toda a minha conversa com o André Pugliese, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Globo, tanto no Jornal Nacional quanto no Bom Dia Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!